Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A brisa do mar sempre foi sinônimo de paz para mim. O som das ondas quebrando, o cheiro de sal, era a minha forma de meditação. Mas isso foi antes daquela noite. A noite que manchou para sempre a minha relação com o oceano. Meu nome é Jonas. Há alguns anos, eu e minha namorada, a Ana, decidimos passar um fim de semana acampando numa praia remota que um amigo havia indicado. Chamava-se Praia das Almas Perdidas. Um nome agourento, eu sei, mas na época soou poético e misterioso. A praia era linda, uma faixa de areia branca e fina, abraçada por paredões de rocha escura em ambas as extremidades. E o melhor, estava completamente deserta. Montamos nossa barraca, acendemos uma fogueira e abrimos um vinho. A noite estava perfeita. A lua cheia era um holofote prateado no céu, desenhando um caminho cintilante sobre as águas calmas. Estávamos ali, só nós dois, o fogo e o mar. A primeira estranheza veio com a maré. Ela começou a subir de uma forma anormalmente rápida. Em questão de minutos, a água que estava a uns bons 30 metros de distância já lambia as pontas dos nossos pés. Tivemos que arrastar nossas coisas às pressas para mais perto das rochas. Foi quando a Ana apertou meu braço. "Você está ouvindo isso?" Ela sussurrou, os olhos fixos na escuridão do mar. Em princípio, ouvi apenas o som habitual das ondas. Mas então, por baixo desse som, percebi outro. Era um canto. Uma melodia melancólica e dissonante que parecia vir de dentro da própria água. Não era um som humano, era algo etéreo, antigo e terrivelmente triste. O ar ficou pesado, e um frio que não vinha do vento percorreu minha espinha. Tentamos nos convencer de que era apenas o vento assobiando pelas rochas, mas sabíamos que era mentira. O canto ficou mais alto, mais claro. Parecia ser um coro de vozes femininas entoando uma canção de lamento. De repente, a fogueira estalou violentamente, lançando uma chuva de faíscas para o alto, e se apagou. Ficamos mergulhados na escuridão, com apenas a luz fria e pálida da lua nos iluminando. O pânico começou a borbulhar no meu peito, e então nós as vimos. Surgindo das ondas, onde o caminho de luar tocava a água, figuras começaram a se materializar. Não eram pessoas, eram silhuetas translúcidas e tremeluzentes, formas de mulheres com cabelos longos que flutuavam ao redor delas como algas. Elas caminhavam lentamente para fora da água, os pés não deixando pegadas na areia molhada. Seus rostos eram borrões de tristeza, e de suas bocas abertas saía aquela melodia assustadora. Ficamos paralisados, congelados no lugar pelo terror puro. Eram dezenas delas. Elas se moviam em nossa direção, não com pressa, mas com uma determinação inexorável. Seus olhos, se é que se pode chamar assim, eram pontos de uma luz fosca e sem vida, todos fixos em nós. Uma delas, a que estava mais à frente, levantou uma mão espectral e apontou em nossa direção. Senti um toque gelado em minha alma, uma sensação de perda e desespero tão avassaladora que minhas pernas cederam. Caí na areia, puxando a Ana comigo. O canto delas agora era um lamento ensurdecedor em nossas mentes. Não sei de onde tirei forças. Talvez tenha sido o grito aterrorizado da Ana que me arrancou do torpor. Agarrei sua mão e corremos. Corremos desesperadamente em direção ao caminho estreito que levava para fora da praia, abandonando nossa barraca, nossas mochilas, tudo. Atrás de nós, o coro de lamentos se transformou em um som sibilante, um som de fúria e fome. Não ousei olhar para trás, mas sentia seus olhos frios em minhas costas. Tropeçamos em rochas e raízes, o coração martelando na garganta até finalmente alcançarmos nosso carro. Nunca dirigi tão rápido na minha vida. Só paramos quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu.
a dezenas de quilômetros daquela praia amaldiçoada. Nunca mais voltamos lá. Anos depois, pesquisando na internet, encontrei uma lenda local sobre a Praia das Almas Perdidas. A história falava de um navio que naufragou ali no século XIX, transportando mulheres para um casamento arranjado. Nenhuma sobreviveu. Diz a lenda que, em noites de lua cheia, elas se erguem do mar, procurando por almas vivas para arrastar para seu túmulo aquático, para que não fiquem mais sozinhas em sua agonia. Hoje, não consigo mais pisar numa praia à noite. O som das ondas não me acalma mais. Ele me traz o eco daquele canto fantasmagórico. E sempre que vejo o reflexo da lua no mar, eu me lembro daquelas figuras caminhando para fora da água, e o terror daquela noite me invade como a maré mais fria e escura que se possa imaginar. Meu avô costumava dizer que o mar não gosta de devolver o que toma. Eu achava que ele se referia a conchas e relógios perdidos. Hoje, sei que ele falava de coisas muito mais sombrias. O que aconteceu comigo, há uns 5 anos, na deserta Praia das Conchas Negras, me provou isso. Meu nome é Ricardo, e na época eu era um fotógrafo amador obcecado por paisagens noturnas. A Praia das Conchas Negras, famosa por sua areia escura e isolamento, parecia o lugar perfeito para capturar a Via Láctea sem a poluição luminosa da cidade. Fui sozinho, numa noite de lua nova, prometendo a mim mesmo as melhores fotos da minha vida. Cheguei no final da tarde e o lugar fazia jus ao nome. A areia de um cinza chumbo era pontilhada por milhares de fragmentos de conchas escuras que estalavam sob minhas botas. O som das ondas era diferente ali, mais grave, como um suspiro cansado. Não havia uma única alma à vista. Perfeito. Montei meu tripé, ajustei a câmera e esperei a escuridão total. Enquanto o céu se enchia de estrelas, uma névoa estranha começou a se formar, baixa e rasteira, vinda do mar. Não era uma névoa comum. Era densa, fria e carregava um cheiro forte de maresia e algo mais. Algo decomposto. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio. O som constante das ondas simplesmente parou. Não diminuiu. Ele cessou por completo, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Um silêncio tão profundo e anormal que meus ouvidos começaram a zumbir. Fiquei de pé, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Foi quando ouvi o arrastar. Vinha da beira da água um som pesado, úmido, como se sacos molhados e pesados estivessem sendo arrastados pela areia. Apontei minha lanterna na direção do som, mas a névoa era tão espessa que a luz mal conseguia penetrar 5 metros. "Olá? Tem alguém aí?" Gritei, minha voz soando pequena e patética na vastidão silenciosa. O arrastar parou. Meu coração batia descontrolado. Então, da cortina de névoa, uma figura emergiu. E não era humana. Era alta e curvada, coberta da cabeça aos pés por uma massa escura e brilhante de algas e cracas. Onde deveriam estar os braços, pendiam longos tentáculos de água-viva que pulsavam com uma luz fantasmagórica e pálida. Mas o pior era o rosto. Não havia um. Apenas um buraco liso e escuro de onde escorria uma água negra e oleosa, manchando a areia ao seu redor. A criatura, ou o que quer que fosse aquilo, parecia se recompor a cada instante com pedaços do próprio oceano. Fiquei paralisado, um pavor gelado me enraizando no lugar. A coisa deu um passo lento e pesado em minha direção, e o som de arrastar recomeçou. Vinha de trás dela. Na névoa, outras formas menores e disformes se moviam. Eram como cadáveres inchados, reanimados e cobertos pela mesma camada de flora marinha apodrecida, arrastando-se desajeitadamente, seguindo a figura maior. A criatura principal ergueu um de seus apêndices em minha direção.
De dentro do buraco em seu rosto, um som borbulhou, não uma voz, mas o som de água enchendo pulmões, de um afogamento eterno. Instintivamente eu sabia o que ela queria. Ela não ia me matar, ia me levar para o mar silencioso de onde veio. O instinto de sobrevivência finalmente chutou. Girei e corri. Corri como nunca, sem olhar para trás, tropeçando na areia fofa, o som doentio do arrastar se multiplicando atrás de mim. Eu podia sentir o frio que emanava deles, um frio de profundezas abissais. Não parei de correr até chegar ao meu carro, que estava a quase 1 quilômetro de distância. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Quando finalmente consegui, acelerei pela estrada de terra, os pneus cantando, sem ousar olhar pelo retrovisor. Eu abandonei todo o meu equipamento fotográfico na praia. Nunca voltei para buscá-lo. Às vezes, quando o silêncio da noite é muito grande, eu ainda consigo ouvir o súbito cessar das ondas, seguido pelo som úmido e pesado de algo sendo arrastado. Nesses dias, eu sei que eles estão procurando, e sei que o mar nunca, jamais devolve o que toma para si. As pessoas procuram o mar para encontrar paz, não é? O som das ondas, a imensidão azul, a areia sob os pés. Para mim, essa paz morreu. Foi roubada e substituída por um terror gelado que ainda hoje, anos depois, faz meu sangue gelar e o gosto de sal encher minha boca. Eu não vou à praia, eu não olho para o mar, porque eu sei o que ele esconde quando a escuridão cai. Tudo aconteceu na Praia da Solidão. Um nome poético para um lugar que descobri da pior maneira faz jus à sua fama. Eu e minha namorada na época, a Júlia, decidimos acampar lá. Era um lugar isolado, acessível apenas por uma trilha longa e pouco usada. Queríamos fugir de tudo, ter um fim de semana só nosso. A ironia é cruel. Chegamos com o sol da tarde, montamos a barraca, nadamos, fizemos uma fogueira. Foi perfeito. As cores do pôr do sol pintavam o céu e o mar parecia calmo, um gigante adormecido. Enquanto a noite engolia a última luz, Júlia pegou no sono ao meu lado, cansada da caminhada. Eu fiquei acordado, hipnotizado pelo fogo e pelo ritmo constante das ondas. Foi quando a névoa começou. Não era uma névoa normal vinda do mar. Ela parecia brotar da própria areia molhada, espessa e antinaturalmente fria. Em minutos, envolveu nosso acampamento, abafando o som das ondas e a luz das estrelas. A única coisa que restava era o brilho alaranjado da nossa fogueira. E foi nesse silêncio denso que eu ouvi pela primeira vez um choro. Era baixo, quase inaudível, o lamento de uma criança. Vinha da direção do mar, de dentro daquela muralha de névoa. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava em perigo. Levantei-me, peguei a lanterna mais potente que tínhamos e gritei: "Tem alguém aí?" O choro parou. O silêncio que se seguiu foi pior. Era pesado, expectante. Apontei a lanterna para a escuridão, mas o feixe de luz morria a poucos metros, engolido pela névoa. De repente, o choro recomeçou, mas agora parecia mais perto. E não era apenas uma criança. Eram várias, lamentos infantis, sobrepostos, ecoando na noite abafada. Um arrepio percorreu minha espinha. Acordei Júlia, tentando manter a calma na voz. "Ju, você está ouvindo isso?" Ela sentou-se, sonolenta, mas seus olhos se arregalaram ao ouvir os sons que vinham da névoa. "O que é isso?" Ela sussurrou, a voz tremendo. Antes que eu pudesse responder, algo mudou. O som do mar, que havia sido abafado, retornou com uma força estranha, mas não era o barulho normal das ondas quebrando. Parecia úmido. O som de algo pesado sendo arrastado pela areia molhada. Um som de sucção lento e constante, e vinha em nossa direção. Agarrei o facão que usávamos para cortar lenha. O medo era uma coisa física, uma bola de gelo no meu estômago. Júlia se encolheu atrás de mim. O som de arrasto ficou mais alto,
mais próximo, acompanhado pelos choros que agora pareciam estar ao nosso redor. Foi quando a primeira forma apareceu na borda da luz da fogueira. Não era humano. Era uma silhueta agachada, coberta de algas e areia molhada, com membros longos e finos demais. Movia-se de forma errática, arrastando-se e parando, como um caranguejo doentio. A cabeça se virou em nossa direção e, mesmo sem conseguir ver um rosto, eu senti um olhar. Um olhar vazio e faminto. Então, outra silhueta surgiu ao lado da primeira. E outra. E outra. Eram pequenas, do tamanho de crianças, mas suas proporções eram todas erradas. Elas saíam da névoa, emergindo da escuridão, e começaram a formar um círculo lento ao redor da nossa fogueira. O choro vinha delas. Um lamento borbulhante, como se suas gargantas estivessem cheias de água do mar. O cheiro nos atingiu em seguida. Um fedor de decomposição, de maresia e peixe podre, tão forte que me fez engasgar. Uma das criaturas ergueu um braço fino e longo, apontando para nossa barraca com um dedo que parecia um graveto quebrado. O pânico nos dominou. Não havia para onde correr, a não ser para a escuridão da trilha atrás de nós. Sem pensar, eu agarrei o braço de Júlia, abandonei tudo e corri. Corremos cegamente para a mata, enquanto os lamentos se transformavam em guinchos agudos e furiosos. O som delas se arrastando na areia atrás de nós era a trilha sonora do nosso desespero. Não olhamos para trás. Tropeçamos em raízes, fomos arranhados por galhos, o coração martelando contra as costelas. Só paramos quando o som do mar e dos guinchos desapareceu, substituído pelo zumbido dos insetos da mata. Passamos o resto da noite encolhidos atrás de uma rocha, tremendo a cada estalo de galho, esperando o amanhecer como se fosse a salvação. Quando a primeira luz cinzenta surgiu, voltamos à praia. A névoa tinha sumido. Nossa barraca estava rasgada em pedaços, a fogueira estava apagada e ao redor dela, na areia, não havia pegadas. Havia apenas rastros, sulcos fundos e sinuosos que saíam do mar, circulavam o local onde estávamos e depois retornavam para a água. Fomos embora e nunca mais falamos sobre aquilo. O relacionamento não sobreviveu. O trauma era uma sombra constante entre nós. Às vezes, em pesadelos, eu ainda vejo aquelas formas se materializando na névoa. Não sei o que eram. Espíritos de crianças afogadas? Criaturas que o oceano esconde em suas profundezas? Só sei de uma coisa: o mar é como um túmulo antigo. E em certas noites, quando a névoa se levanta, ele devolve os seus mortos. E eles vêm à tona com fome. Até hoje, o cheiro de maresia me embrulha o estômago. Não daquele jeito enjoativo de quem passou tempo demais sob o sol, mas de um jeito primal, um pavor que se enrola na boca do estômago e sobe pela garganta. Tudo por causa daquela noite. A noite em que a Praia dos Afogados nos contou por que merecia seu nome. Éramos 5. Eu, o cético de carteirinha. A Bia, minha namorada, com seus olhos que sempre pareciam buscar algo além do que se via. O Léo, o piadista do grupo, que usava o humor como um escudo. A Carol, sempre com seu violão e uma sensibilidade que beirava o místico. E o Rafa, o aventureiro, o que nos arrastou para aquela ideia estúpida. A Praia dos Afogados era uma daquelas lendas locais que todo mundo contava, mas ninguém levava a sério. Uma enseada isolada, com acesso por uma trilha traiçoeira, famosa por suas correntes de retorno mortais e pela história de um navio negreiro que afundara ali há séculos. Diziam que em noites de lua cheia, os lamentos dos que se foram ecoavam com o quebrar das ondas. Para o Rafa, era o desafio perfeito. Para nós, uma noite de fogueira e cerveja num lugar diferente. Chegamos no fim da tarde. A praia era de uma beleza melancólica. Um arco de areia escura, prensado entre um paredão de rochas negras e um mar de um azul tão profundo que parecia não ter fundo.
O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo ritmo constante e hipnótico das ondas. Energia estranha, né? Comentou Carol afinando o violão. Léo, claro, fez uma piada sobre ser o fantasma do sinal de celular. Montamos a fogueira enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um laranja sangrento que se refletia nas poças da maré baixa. A atmosfera, a princípio, era a de sempre. Risadas, música, o calor do fogo contrastando com a brisa fria que soprava do mar. Mas conforme a escuridão nos engolia, uma sensação incômoda começou a se instalar. O som das ondas parecia ganhar uma nova dimensão, quase como sussurros indecifráveis. Foi Bia quem notou primeiro. "Vocês estão ouvindo isso?" Ela perguntou, o rosto pálido sob a luz da lua. Nós silenciamos. Por baixo do som do mar havia algo mais. Um murmúrio baixo e constante, uma cadência que não pertencia à natureza. Léo tentou quebrar o gelo. Deve ser o vento nas pedras. Mas sua voz não tinha a convicção de sempre. Então as pegadas apareceram. Estávamos sentados a uma boa distância da água. Mas ali, na areia úmida e lisa deixada pela maré, um rastro de pegadas começou a se formar. Elas surgiam do nada, a poucos metros da espuma, e avançavam lentamente em nossa direção. Eram pegadas de pés descalços, fundas, como se um homem pesado estivesse caminhando. Mas não havia ninguém ali. Vimos os sulcos se formando na areia, um passo após o outro, em um silêncio aterrorizante. O violão de Carol emudeceu. Rafa, o corajoso, levantou-se, os nós dos dedos brancos de tensão. Eu fiquei paralisado, meu ceticismo se dissolvendo como um torrão de açúcar na água. As pegadas pararam a uns 10 metros da fogueira. O murmúrio que ouvíamos ficou mais claro. Não eram palavras, mas lamentos. Um coro de dor e desespero que parecia vir de dentro da própria terra. O pânico se instalou. Léo, que estava mais perto da trilha, gritou para corrermos, mas algo nos prendia ao lugar. A fogueira, inexplicavelmente, começou a falhar, suas chamas dançando e diminuindo, como se um vento poderoso as soprasse, embora não houvesse brisa alguma. Na penumbra, a espuma branca das ondas quebrando na beira da praia começou a tomar formas. Não eram apenas ondas. Víamos silhuetas escuras e indistintas se erguendo da água. Figuras humanas, retorcidas, que se desfaziam na arrebentação para se formarem novamente, cada vez mais próximas. Seus lamentos agora eram gritos, um som agudo e desesperado que feria os ouvidos. Carol foi a primeira a quebrar o feitiço. Ela soltou um soluço, agarrou a mão de Léo e correu. O gesto nos despertou. Rafa agarrou a lanterna e eu puxei Bia, que tremia incontrolavelmente. Corremos pela areia, o som dos nossos passos abafado pelos gritos que vinham do mar. Não ousei olhar para trás. Sentia como se dezenas de olhos frios e molhados estivessem fixos em nossas costas. A trilha de volta era um pesadelo. Os galhos pareciam garras, as pedras tentavam nos derrubar. A lanterna de Rafa tremia, criando sombras monstruosas que dançavam ao nosso redor. O som dos lamentos nos seguiu até a metade do caminho. Depois foi se afogando no som constante do mar, que agora parecia zombar de nós. Nunca mais voltamos à Praia dos Afogados. Nunca mais fizemos uma fogueira na praia à noite. Às vezes, quando o silêncio da madrugada se instala, eu ainda ouço o eco daqueles lamentos. Léo perdeu sua mania de fazer piada com tudo. Carol vendeu o violão. Rafa trocou suas aventuras por noites tranquilas em casa. E Bia, bem, ela ainda olha para o horizonte como se buscasse algo, mas agora seus olhos carregam o peso do que vimos emergir daquelas águas escuras. Não sei o que eram aquelas coisas. Almas penadas, uma alucinação coletiva, a própria memória do mar cuspindo seus horrores. Mas sei que eram reais. E sei que, naquela noite, na Praia dos Afogados, a maré subiu e sussurrou em nossos ouvidos o verdadeiro significado do medo. Um medo frio, salgado e tão profundo quanto o próprio oceano.
Meu nome é Lucas e eu era estudante de biologia marinha. Meu projeto de pesquisa era sobre bioluminescência em organismos de entremarés, o que em bom português significa que eu passava noites em praias desertas, cutucando poças de maré com uma lanterna de luz ultravioleta. Era um trabalho solitário, mas eu amava. Amava o som do mar na escuridão, o cheiro de sal e vida. Isso foi antes da noite na Praia dos Ossos. O lugar já tinha um nome infame, mas os pescadores mais velhos de Itanhaém, onde eu estava hospedado, me garantiram que era só por causa da quantidade de ossos de baleia e golfinhos que a correnteza depositava lá. A maré daquela noite seria a mais baixa do ano, a chamada Maré de Sangria, expondo rochas e poças que normalmente ficavam submersas. Era a oportunidade perfeita. Cheguei no crepúsculo. O ar estava pesado, parado. Não havia brisa. O som das ondas era abafado, quase preguiçoso. Conforme a escuridão engolia o céu, comecei meu trabalho. A luz UV da minha lanterna revelava um mundo alienígena. Anêmonas que brilhavam em tons de verde fantasma. Pequenos crustáceos que cintilavam como opalas. Foi por volta das 2 da manhã que percebi o cheiro. Não era o cheiro normal de maresia. Era um odor adocicado e metálico, como o de ferrugem e carne velha. Ignorei, pensando ser algum animal morto preso nas rochas. Então ouvi o som. Não era o mar, era um estalido baixo, rítmico, tlec, 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 tlec. Como se alguém estivesse batendo duas conchas uma na outra, mas o som era mais oco, mais poroso. Vinha da direção de um grande amontoado de detritos que a maré havia deixado na areia. Uma mistura de madeira flutuante, redes de pesca e ossos de animais marinhos. A curiosidade, essa maldita praga, me venceu. Aproximei-me lentamente, varrendo o feixe da minha lanterna normal sobre a pilha. Parecia uma escultura macabra da natureza. Um pedaço de mastro de barco, um crânio de golfinho, costelas de um leão marinho, tudo entrelaçado em redes e algas secas. E o som de estalido continuava, vindo do meio daquela confusão. Foquei a luz, e meu sangue virou gelo na medula. O som vinha de um dedo humano, amarelado e esquelético, que batia ritmicamente contra uma vértebra de baleia. O dedo estava conectado a uma mão, que por sua vez estava presa a um braço, montado a partir de um fêmur e um húmero que claramente não pertenciam ao mesmo esqueleto. Aquilo não era uma pilha de detritos, era uma coisa, uma entidade montada com os restos que o mar cuspiu. No lugar de uma cabeça havia um grande búzio, e de sua abertura saía um murmúrio aquoso, o som de uma maré morrendo. E estava se mexendo. Lentamente, com espasmos, outros ossos começavam a se juntar, se encaixar, arrastando-se pela areia para se unirem à forma principal. Aquela coisa estava se construindo. O pavor me paralisou por um segundo que pareceu uma eternidade. O rosto de Búzio virou-se lentamente na minha direção. O estalido parou, e das profundezas da concha veio um novo som. Um clique rápido, agudo, como o de um caranguejo, mas amplificado, curioso. Ele tinha me visto, foi o que quebrou o feitiço. Eu me virei e corri. Corri como um animal em pânico, tropeçando na areia fofa, o ar faltando em meus pulmões. Atrás de mim, ouvi o som mudar. O arrastar de ossos na areia, a cacofonia de estalidos, enquanto aquela abominação ganhava velocidade, se erguendo sobre pernas improvisadas de madeira e ossos. Não ousei olhar para trás, mas eu sabia que estava sendo caçado. Pior, ao passar pelas poças de maré, vi com o canto do olho outras formas menores se montando, mãos de esqueleto se arrastando para fora da água, costelas se unindo, como centopeias macabras. A praia inteira estava viva. A maré de sangria não era sobre a água recuar. Era sobre o que ela deixava para trás quando o fazia. Eu alcancei a pequena trilha na falésia que levava de volta à estrada, subindo desesperadamente, rasgando as mãos nas pedras.
O som de ossos quebrando e se arrastando me seguiu até o topo. Só parei quando cheguei ao meu carro velho, tremendo tanto que mal consegui girar a chave. Dirigi a noite inteira, sem rumo, só para longe do mar. Nunca mais voltei à Praia dos Ossos. Abandonei minha pesquisa, mudei de curso, me mudei para o interior, o mais longe possível da costa. Até hoje, em noites silenciosas, se me concentro demais, ainda consigo ouvir o tileque-tleque baixo e rítmico. E sei que, em alguma praia escura, o mar está cuspindo seus mortos, e o coletor, como passei a chamar aquela coisa na minha mente, está pacientemente juntando as peças. E está sempre, sempre com fome demais.